de agora você acompanha a programação da TV UESB. Aqui é formação, informação e conhecimento. Em plena pandemia do novo coronavírus, outro problema de saúde pública. Cresce o número de casos de dengue. Barreiras sanitárias são montadas na cidade para tentar evitar a entrada de pessoas com o novo coronavírus. Governo do estado propõe seguro de vida para profissionais que atuam na linha de frente da Covid-19. Desigualdade tecnológica aumenta durante a pandemia e pode trazer prejuízos para quem não tem facilidade de acesso à rede. Hoje é quarta-feira, 20 de maio. O UESB Notícias começa agora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Informação, formação e conhecimento a partir de agora no UESB Notícias. Foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira a aprovação pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a autorização para que a UESB-FM passe a operar em frequência modulada em Jequié com fins exclusivamente educativos. A aprovação se dá em caráter provisório e é mais um passo importante para a consolidação do sistema UESB de rádio educativa na região sudoeste. Além da pandemia, mais um problema de saúde pública preocupa as autoridades sanitárias: o aumento dos casos de dengue na cidade. A repórter Aline Ferraz traz as informações. Essa semana, o Centro de Controle de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde divulgou o boletim semanal com os números atualizados da 20ª semana epidemiológica, que compreende o período de janeiro a 15 de maio de 2020. O levantamento mostra que já foram notificados em Vitória da Conquista 2.976 casos suspeitos de dengue, zika ou chikungunya. Números que preocupam as autoridades sanitárias em meio à pandemia do novo coronavírus. Nós temos acompanhado as notícias, os boletins, e a gente realmente percebe que a situação das arboviroses em Vitória da Conquista está crítica, né? Ou seja, um aumento do número de casos de dengue principalmente, mas também a ocorrência de casos de zika e chikungunya. Um outro resultado também que nos chamou a atenção foi a ocorrência de co-infecção numa mesma larva, ou seja, quando eu avaliei uma única larva do mosquito Aedes aegypti, eu encontrei 2 tipos de arbovírus diferentes, como por exemplo, dengue e zika, que foi o caso aqui de Vitória da Conquista. Já são 2.239 casos notificados para suspeita de dengue no município. Destes, 254 pessoas tiveram diagnóstico confirmado, 59 descartados e 274 apresentaram diagnóstico inconclusivo em relação à doença. Outros 1.650 pacientes aguardam resultado laboratorial e 2 pacientes foram a óbito por dengue grave hemorrágica, também aqui em Vitória da Conquista. 470 casos suspeitos de zika foram notificados até o momento. 3 deles foram confirmados laboratorialmente. 436 aguardam resultado e 31 apresentaram diagnóstico inconclusivo em relação à doença. Já foram notificados 267 casos suspeitos de chikungunya, sendo 2 casos confirmados e 9 pacientes que apresentaram diagnóstico inconclusivo em relação à doença. 256 ainda aguardam resultado laboratorial. As localidades que apresentam o maior número de registros de casos de pessoas com suspeita de uma dessas doenças são Cruzeiro, Alto Marom, Alto da Boa Vista, Vila América e Patagônia. De acordo com o Ministério da Saúde, desde 2019 essa situação já estava prevista para 2020, devido à circulação de um novo tipo de vírus do tipo 2 na região Nordeste. Esse vírus ainda não havia circulado pela região Nordeste e, por isso, a possibilidade de disseminação é grande. As pessoas já alertavam para essa possibilidade do sorotipo 2 ser, um grande vilão, assim, digamos, desses eventos que nós estamos observando, recentemente, não só em Vitória da Conquista, como em outros lugares também do Brasil. Ainda de acordo com o especialista, a situação é crítica e exige ainda mais ações de controle por parte da vigilância epidemiológica. Não deixar criadouros para o mosquito
ainda continua sendo a estratégia mais eficiente, mais eficaz, e isso envolve, um trabalho da prefeitura, através dos agentes de endemia e também da população. Então, a população também tem que estar muito consciente. A Polícia Rodoviária Estadual e equipes da Vigilância Sanitária têm atuado em postos de barreiras sanitárias nas rodovias estaduais, na prevenção ao novo coronavírus. Confira como tem sido essa ação na reportagem de Cristiane Santana. Os motoristas que passam pela BR-116 ou passageiros dos ônibus que circulam pelo estado são abordados por técnicos da Vigilância Sanitária. Os atendimentos acontecem há cerca de 3 meses no posto Benito Gama, na BR-116, e tem a parceria da Polícia Rodoviária Estadual. A barreira sanitária, ela faz parte de um plano estadual de contingenciamento para enfrentamento do coronavírus do governo do estado. Então, em várias frentes, em várias rodovias, como esta aqui, que nós estamos no posto fiscal Benito Gama, a Polícia Rodoviária Estadual ela tem dado apoio à Secretaria de Saúde, à Gerba, à NTT, para que a gente tente diminuir a entrada do coronavírus na nossa cidade. A barreira sanitária funciona diariamente aqui no posto policial Benito Gama, onde técnicos da Vigilância Sanitária do Estado e também policiais rodoviários estaduais fazem orientações necessárias a motoristas e passageiros. Inclusive, aqui foi montado um pequeno auditório onde diariamente passageiros e motoristas recebem todas as orientações sobre as medidas de prevenção ao novo coronavírus. A gente passa essas orientações e pede aos cuidados que deve ter. E imediatamente também é feita a aferição dessa temperatura desses passageiros. Caso a gente observar que tem algum com aumento de temperatura acima de 37,8, esse passageiro a gente acaba trazendo ele para um canto mais reservado, conversa com ele, torna a aferir essa temperatura. Se permaneceu com essa temperatura elevada, é realizada a coleta no próprio local. Então hoje a gente também tem um técnico com experiência para realizar a coleta onde é feito. Então hoje a gente tem aqui na barreira, diariamente, feito esse trabalho de domingo a domingo, de 7 da manhã às 7 da noite, e com a participação de cinco técnicos, tanto da vigilância sanitária como das outras vigilâncias, e onde essa equipe tem estado pronta a todo o tempo. Segundo a representante da Vigilância Sanitária, até o momento a barreira tem apresentado resultados positivos. Recentemente a gente fez uma avaliação até dessa equipe técnica que está aqui na barreira, que são um total 25 profissionais de saúde. A gente conseguiu avaliar da importância, porque a gente tem visto que tem muitos passageiros ainda que adentrou nessa parada sem muitos conhecimentos e saber detalhes que são bastante importantes até tá dando para esses passageiros, onde na cidade que veio eles não tiveram essas informações, e a gente acaba dando esse acolhimento. Para o tenente da Polícia Militar, o engajamento dos órgãos estaduais nesta tarefa gera uma maior segurança para a população. Um dos principais objetivos da barreira sanitária é justamente detectar alguma pessoa que tenha uma alteração de temperatura, alguns sintomas característicos. Então, o número de pessoas abordadas aqui na barreira sanitária, onde nós estamos, que faz parte da divisa, é muito grande, é muito grande. Então isso dá segurança, passa segurança, não somente para nós profissionais que estamos ali na linha de frente, como também para a população. Então a população ela fica mais segura com toda essa atividade que está acontecendo aqui. O governo do estado encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto para a criação de um seguro de vida para profissionais que atuam na linha de frente da Covid-19. Vamos conferir a previsão do tempo para Vitória da Conquista e outras cidades da região. Em Vitória da Conquista, a chuva continua e as baixas temperaturas também. Os termômetros registram a temperatura mínima de 16 graus e a máxima de 23 graus. Saiba agora a previsão para outras cidades da região. Chove rápido em Itapetinga. Por lá, a temperatura varia entre 20 e 27 graus. A chuva também continua na cidade de Jequié. A menor temperatura registrada é de 20 graus e a máxima de 26. Em Nossa Senhora de Livramento, céu nublado e chuva mais leve. A mínima na cidade é de 17 e a máxima de 25 graus.
Nós vamos conferir agora a matéria que o governo do estado encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto para a criação do seguro de vida para os profissionais que atuam na linha de frente da Covid-19. Confira. Profissionais da área da saúde e de outros setores que atuam em unidades públicas de tratamento exclusivo da Covid-19 serão beneficiados por 2 seguros propostos pelo governo da Bahia, por meio de um projeto de lei que foi enviado à Assembleia Legislativa, anunciada pelo governador Rui Costa na última semana. A iniciativa envolve um seguro de renda em caso de contaminação pelo novo coronavírus e outro de vida. Todos aqueles que estão trabalhando ou por OS, ou por PJ, ou por CLT, ou são concursados do Estado, nós estamos enviando segunda-feira um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, fazendo uma espécie de seguro para todos os profissionais que atuam no hospital. De acordo com o governador Rui Costa, a medida visa oferecer mais segurança para as pessoas que estão trabalhando diretamente na linha de frente contra o novo coronavírus. Profissionais de saúde concursados ou não terão direito a receber o seguro de renda proporcional. Todos, independente da profissão, incluindo médicos, enfermeiras, técnicos e também agentes administrativos de limpeza e segurança, terão direito a um seguro de vida para amparar os familiares se o pior acontecer. Um profissional que ganha acima do teto do INSS terá a tranquilidade de ter a sua renda mensal garantida, um médico, uma enfermeira, qualquer profissional que trabalhe em uma unidade dessa, se ele por acaso pegar o vírus e não puder trabalhar. E o segundo espécie de seguro é o seguro de vida que nós faremos para todas as pessoas que trabalham nessas unidades, independente da profissão. No próximo bloco, você confere como a desigualdade tecnológica pode interferir na educação em tempos de pandemia. Aguarde um instante só. Neste período de quarentena, é sempre importante esclarecer algumas dúvidas. Então, fique atento. Estou com sintomas leves de gripe e febre. Devo procurar uma unidade de saúde imediatamente? Não. O ideal é que você permaneça em casa, em observação, por no mínimo 14 dias. E se os sintomas persistirem ou se agravarem, tendo febre alta, dificuldade de respirar, por exemplo, aí sim você deve procurar atendimento médico imediatamente. E você pode tirar as suas dúvidas sobre a Covid-19. Basta ligar para o Telecoronavírus 155 e uma equipe estará de plantão 24 horas para te atender. Você não está sozinho. TV UESB com você na luta contra o coronavírus, porque a informação é necessária, mas é essencial que ela seja com responsabilidade. O UESB Notícias está de volta e a gente confere agora os números da Covid-19 em Vitória da Conquista. Você confere na tela os números atualizados aqui. Hoje são 1.045 casos notificados, né? Ontem 1.013, subimos para 1.045. Eram 83 casos confirmados e agora são 95. 777 casos descartados, 50 aguardam resultados, 123 aguardam coleta, se manteve de ontem, do último boletim, né, do dia 18 para o dia 19, e são 49 casos curados e 4 óbitos em Vitória da Conquista. Nesse período de aulas suspensas por causa da pandemia do novo coronavírus, a desigualdade tecnológica fica ainda mais evidente e pode trazer prejuízos para quem não tem facilidade de acesso à rede. Confira na reportagem de Luiz Pedro Passos. Observando qualquer cenário, é possível perceber as desigualdades sociais e econômicas próprias do nosso país. Há aqueles que vivem em áreas dotadas de infraestrutura, com pavimentação asfáltica, praças de lazer, por exemplo, e outros que convivem com problemas diversos de saneamento básico. Desigualdades que estão às claras, a olhos nus. A outra, escondida entre compartilhamentos, entre a circulação de um grande volume de dados, que se apresentou fortemente para os brasileiros durante a pandemia,
a desigualdade tecnológica. Cerca de 40% da população brasileira não tem acesso a um computador em casa. A desigualdade ela aparece tanto na questão do acesso aos aparelhos, como também na própria forma como acontece o acesso à internet. Isso considerando os dados nacionais. Quando eu penso isso regionalmente, eu vou perceber que as diferenças sociais no Brasil elas se tornam ainda maiores. Segundo o IPEA, em pesquisa realizada em 2019, a falta de acesso à internet repete as mesmas adversidades e exclusões já verificadas na sociedade brasileira. E é na educação que atualmente esse fator está mais perceptível. A educação à distância foi a solução adotada por instituições de ensino para se adequar à medida de distanciamento social provocada pela pandemia. A educação à distância é também a aposta do governo federal, sem observar as desigualdades existentes no país, ao optar pela manutenção da prova do Enem em 2020. E por isso eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade. Estude de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. As medidas que vêm sendo tomadas para minimizar esses impactos, elas reafirmam uma desigualdade que está presente, por exemplo, no acesso à tecnologia. Então, enquanto alguns têm acesso a uma tecnologia de qualidade, a uma internet de qualidade, a plataformas de qualidade, transmissão de qualidade, outros sequer têm acesso a computadores, tablets ou qualquer meio que possa levar a minimizar essa questão. Então, a manutenção, por exemplo, do calendário do Enem, a tomada de atividades mediadas por tecnologias, no cômputo da carga horária, como foi deliberado pelos órgãos colegiados, o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Estadual de Educação, não asseguram que essa aprendizagem irá ocorrer. A chegada da internet ocorreu há bem pouco tempo na localidade em que Giovana Campos reside, na zona rural de Itambé. Ela sonha em cursar jornalismo na UESB. Para realizar seu sonho, em meio à pandemia, Giovana fala sobre sua rotina de estudos, sem a ajuda de professores à distância. Muitas pessoas me deram dicas de como eu estudar. Como eu moro na zona rural, eu estudar lendo livro, pegando os conteúdos na internet, quando eu fosse na cidade, pegar conteúdos na internet e começar a estudar na zona rural, através de livros e revistas. Como a gente não tinha internet, eu comprei esse livro para poder ficar estudando. Depois de um tempo, meu pai decidiu colocar internet via satélite aqui na fazenda, que é por onde, hoje em dia, eu estudo por videoaulas. Os problemas da população são muitos. E as iniciativas das pessoas que tentam minimizar as dificuldades dos outros merecem destaque. Acompanhe o trabalho do Grupo Viver Esperança, na reportagem de Samara Dias. Eles não escondem a alegria ao receber os alimentos. Crianças e adultos retribuem os gestos de solidariedade com sorrisos contagiantes. Essas famílias em situação de vulnerabilidade social em Vitória da Conquista são acolhidas pelo projeto social Viver Esperança, como explica um dos voluntários do grupo, Josué Soares. Temos como objetivo alcançar pessoas e famílias que se encontram em maior vulnerabilidade social. Fazemos isso hoje com apoio da Patrulha Solidária da PM, no comando da Tenente Alice. E as ações do projeto continuam seguindo todas as medidas de prevenção contra o coronavírus. Já são mais de 90 famílias assistidas. Pensando na proteção de todos, a entrega de cesta está sendo totalmente diferente. Já que temos famílias cadastradas, entregamos de porta em porta, evitando aglomerações. E juntamente com as cestas básicas, estamos entregando também máscaras reutilizáveis. Já são mais de 90 famílias cadastradas e alcançadas pelo projeto e pretendemos alcançar ainda mais. E o que tem chamado muita atenção nesses dias que estamos vivendo é a solidariedade. Muitas pessoas têm se unido para ajudar o próximo durante essa pandemia. E se você também quer ajudar o projeto Viver Esperança, é bem simples. Basta entrar em contato através do Instagram, @viveresperança sem cedilha. Pronto, é fácil, rápido e você nem precisa sair de casa. Contamos com sua colaboração, através de doações de alimentos, roupas, enfim,
Todo tipo de doação é muito importante nesse momento. Isso faz com que pessoas sofram menos com toda essa pandemia. No próximo bloco, você confere uma entrevista com o presidente do Fórum de Reitores das Universidades Baianas sobre a possibilidade de adesão à proposta do governo para que as universidades atuem na validação de diplomas de médicos formados no exterior para trabalhar durante a pandemia. Aguarde um instante só. Neste período de quarentena, é sempre importante esclarecer algumas dúvidas. Então, fique atento. Álcool em gel é mais eficaz que água e sabão para me proteger? Não! O álcool em gel é de uso complementar. Higienize as mãos, rosto e pulso com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Após a lavagem, o álcool gel pode ser também utilizado. E você pode tirar as suas dúvidas sobre a Covid-19. Basta ligar para o Telecoronavírus 155 e uma equipe estará de plantão 24 horas para te atender. Você não está sozinho. TV UESB com você na luta contra o coronavírus, porque a informação é necessária, mas é essencial que ela seja com responsabilidade. Estamos de volta com o UESB Notícias e vamos acompanhar agora uma entrevista com o presidente do Fórum de Reitores das Universidades Estaduais da Bahia, feita pela jornalista Aline Ferraz. As universidades analisam a possibilidade de adesão a um programa de revalidação de diplomas de médicos formados no exterior para trabalhar durante a pandemia. Aline, é contigo. Olá, Jaque, é isso mesmo. Em face da pandemia do novo coronavírus, o governador Rui Costa, nos próximos dias, irá publicar um edital convocando os médicos com diploma no exterior a participarem do Revalida. Mas essa é uma situação que coloca aí as universidades públicas como protagonistas desse processo. E para falar com a gente sobre este assunto, aqui conosco o professor Luiz Otávio de Magalhães, reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professor Luiz Otávio, seja bem-vindo a esse espaço esclarecedor, porque o senhor vai trazer para a gente agora informações falando sobre esse momento em que o governo do estado manifesta o interesse em convocar médicos com diploma no exterior, mas sob a promoção desse Revalida, desse programa feito e realizado pelas universidades públicas. Mas eu gostaria que o senhor inicialmente explicasse para a gente o que é esse Revalida, professor, como que ele funciona. Revalidação é o termo técnico que está na legislação, que está lá na LDB, para tornar válido em território nacional, no Brasil, diplomas que tenham sido emitidos por instituições estrangeiras, né? Todo mundo que faz um curso superior recebe um diploma, recebe um histórico escolar, normalmente tem uma observação, válido em todo o território nacional. Então, a pessoa que fez um curso em uma instituição estrangeira, esse diploma, né, seja ele de graduação, de mestrado, doutorado, para ter efeitos no território brasileiro, ele tem que ser revalidado por uma instituição brasileira. A nossa legislação ela prevê que revalidação de diplomas de graduação só pode ser feito por universidade pública. Quem revalida diploma de graduação de qualquer área de conhecimento, né, seja de humanas, de saúde, exatas, só quem revalida diploma é a universidade pública, federal ou estadual. Nenhum outro órgão pode revalidar diploma. Não é nem uma questão de opção, é função da universidade. A universidade não pode se negar a avaliar pedidos de revalidação. A lógica é que um cidadão brasileiro que estudou no exterior, um estrangeiro que seja residente no Brasil, ele tem direito, é um direito dele de solicitar, pleitear a revalidação, a análise do seu histórico, do seu diploma, para efeito de exercício profissional de continuidade de estudos no Brasil. O que ocorre? Revalida acabou sendo um termo utilizado para revalidação de diplomas da área de medicina, de diplomas médicos. A legislação, no geral, ela diz o seguinte: quem revalida é universidade. O processo de revalidação tem que envolver a análise da documentação, do projeto pedagógico, da instituição, se o curso que foi feito no exterior, aquele curso era reconhecido, se aquele curso realmente habilitava o exercício da profissão de médico naquela instituição,
Então tem toda uma análise documental e se a formação que ele teve, carga horária, disciplinas, é compatível com a formação do médico nas instituições brasileiras. É isso que exige a legislação brasileira. Agora, essa mesma legislação, ela prevê o seguinte: caso julgue necessário, a universidade ela pode estabelecer provas para análise de competências e habilidades desse candidato à revalidação. E aí criou-se esse programa Revalida. É um programa no qual o INEP elabora prova teórica e depois prova prática. Os candidatos à revalidação fazem essa prova e, de acordo com o resultado obtido, caso tenha aprovação, com o resultado eles procuram as universidades que fizeram adesão ao Revalida para que a universidade faça a revalidação do diploma. Aí esse candidato, essa pessoa formada no exterior, ela leva o diploma para a instituição, ele sai com um carimbo que ele foi revalidado por uma universidade brasileira que tem aquele mesmo curso, no caso aí o curso de medicina reconhecido, e com o diploma reconhecido procura o Conselho Regional de Medicina para a sua inscrição como médico. O que ocorre hoje, nesse momento, através de duas secretarias de Estado, a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação, elas emitiram uma circular, um documento para as 4 universidades estaduais, perguntando se essas universidades, o ESB, o UFES, o UNEB e o ESC, elas têm disposição para elaborar um programa próprio de revalidação de diplomas de medicina. Então, o que essas duas secretarias estão perguntando é se a universidade tem disposição para elaborar o seu programa próprio, ou seja, não está sendo colocado para a universidade um programa para a gente simplesmente aderir, para a gente concordar, etc. O que está sendo perguntado é se as universidades concordam em fazer seu próprio programa. A questão é, estamos num contexto extraordinário, que exige medidas extraordinárias de exceção, estamos num contexto de calamidade em todo o território baiano, um contexto de emergência pública em todo o território nacional. Existe essa necessidade de ampliação, porque estão sendo criadas novas unidades de saúde, o enfrentamento da doença provoca muita baixa, provoca contaminação entre os profissionais que estão trabalhando, então médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares que são contaminados, eles têm que se afastar dos seus ambientes de trabalho, então a necessidade pessoal ela é evidente, né, e vai se tornar cada vez mais aguda. Ok, professor, agora eu gostaria que você explicasse para a gente como que as universidades públicas elas podem realizar o Revalida, promover esse exame nesse momento, nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, onde a gente percebe que cada vez mais profissionais de saúde estão adoecendo na linha de frente dessa Covid-19, no enfrentamento dessa doença, e muitas vezes a gente precisa ter realmente esses profissionais para atuarem fazendo essa retaguarda, fazendo toda essa assistência que a gente precisa, emergencial, nesse momento. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente como que as universidades podem revalidar esse programa. O que o governo quer fazer é o seguinte, ele quer criar um programa de apoio às universidades que criem seus sistemas próprios, mas que tenham uma característica. O que o governo propõe é que essa parte prática, ao invés de ser uma prova, seja um estágio de formação em serviço. Ou seja, essa pessoa que tem o curso de medicina no exterior, para ter revalidado o seu diploma por uma universidade estadual, ela teria que passar 6 meses em estágio de formação em serviço e essa seria a parte prática de avaliação desses candidatos. Por que o governo está fazendo isso? Porque se houver concordância das universidades em criar um programa desse tipo, o governo se propõe a criar um programa auxiliar, um programa de apoio para garantir bolsas, para que nesses 6 meses esse candidato à revalidação, ele não pode ser contratado como médico, porque perante o Estado brasileiro ele não é médico, o diploma dele não vale ainda no Brasil. Mas ele seria contratado como um bolsista de residência, atuaria numa unidade de saúde sob a supervisão de um médico na unidade de saúde e sob a tutoria de um professor de medicina das universidades. Então essa que é a questão.
O que o CONCEP da UESB tem que decidir na sexta é se topa criar o programa, não é aprovar o programa, é se manifestar. A universidade aceita fazer isso, fazendo isso, essas vagas seriam criadas, essas pessoas elas já estariam em condições de ir para as unidades de saúde antes mesmo de ter o diploma revalidado. Elas vão para as unidades de saúde sob avaliação, sob supervisão. Só terão o diploma revalidado após todo esse período e de acordo com os relatórios de desempenho que serão elaborados pelo supervisor médico e pelo tutor acadêmico. Professor Luiz Otávio, o senhor, enquanto presidente do Fórum de Reitores, eu gostaria que o senhor falasse para a gente também como que o Fórum avalia a necessidade e a importância da promoção do Revalida nas universidades públicas nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Olha, dentro do Fórum, o que a gente avaliou foi o seguinte: nós estamos numa situação extraordinária e de exceção que exige ação dos órgãos públicos. Na Bahia, o combate à pandemia, né, do coronavírus, ele é articulado, coordenado pela Secretaria da Saúde. E nesse sentido, a gente acha perfeitamente legítimo que a Secretaria da Saúde, como parte de um plano de combate à doença, faça uma solicitação da maneira como está sendo feita. Ou seja, a Secretaria de Saúde não está impondo nenhum programa à universidade, ela está fazendo uma consulta. Nós entendemos que, nesse momento, instituições que têm importância, como as universidades públicas, elas não podem ficar omissas nesse esforço que temos que fazer para enfrentar essa ameaça. Muitas pessoas, isso a gente fala assim com muita dor, parece que assim, para um contingente significativo da população brasileira e baiana ainda não se deram conta do que representa a expansão da Covid-19 na Bahia. É uma doença que está desestruturando famílias, desestruturando a economia, desestruturando o sistema de saúde. Ontem à noite, né, com os casos que foram divulgados, por exemplo, no município de Jequié, onde nós temos um curso de medicina, já havia um diagnóstico de que se estava chegando a 100% de ocupação dos leitos de UTI, ou seja, chegamos a um ponto que não é mais possível atender não apenas paciente da Covid-19, mas outros pacientes que venham a precisar de UTI. O que o governo solicita é que, nesse processo de revalidação, tenha lá 6 meses de estágio de formação em serviço. Tudo bem, mas o processo de seleção desses candidatos, o processo de supervisão, número de vagas, tudo isso seja controlado pela universidade para que a universidade garanta um padrão de qualidade nesse processo de revalidação de diplomas. Nós entendemos que isso é perfeitamente factível, que a universidade pode fazer isso no âmbito de sua autonomia, exercer uma função social extremamente importante, que é a de revalidar diplomas emitidos no exterior. Nesse contexto de pandemia, a gente poderia colaborar nesse esforço de ampliar as equipes de saúde que estão no combate à doença e exercer a nossa função básica, né, que é de não apenas emitir diplomas, mas revalidar diplomas. Professor Luiz Otávio, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente a seguinte situação. O Conselho Federal de Medicina ele se manifesta contra o Revalida, mas a gente percebe que os governos estaduais se manifestam nesse momento, principalmente aqui no Nordeste, a favor do Revalida pela necessidade que se tem de contratação desses profissionais para atenderem na linha de frente. A gente está falando das unidades básicas de saúde, das unidades de saúde dos municípios. A gente percebe que aqui na Bahia, por exemplo, o vírus ele já se interiorizou. A gente tem aí informações de Itabuna, de Ilhéus, que já passam de 600 casos, Jequié com mais de 150 casos. A gente tem a cidade também de Piauí. Então, assim, nesse momento, a responsabilidade social das universidades públicas em promover o Revalida. Como que o senhor avalia isso? O nosso entendimento é que está faltando um pouco de diálogo, um pouco de esclarecimento. A gente vê algumas manifestações assim, de que os governadores do Nordeste querem fazer um programa de massa de revalidação. Não é isso. Como eu falei, o que nós discutimos no Fórum de Reitores e vamos apresentar como indicação aos nossos conselhos superiores é um programa sob controle da universidade. Nós não temos condições de fazer um programa de qualidade, de revalidação de diplomas médicos, que seja simplesmente um programa de massa. A gente quer fazer de acordo com a nossa capacidade de análise, de seleção, de supervisão. Então, isso vai ser feito sob controle da universidade. Quem vai definir
o número de vagas, o número de pessoas que a gente pode atender no processo de revalidação são as instituições universitárias. Vamos fazer uma análise, vamos fazer uma seleção com análise de documento, verificar se aquela instituição que emitiu o diploma é uma instituição regular, se o curso lá é reconhecido, se habilita o exercício da medicina ou não, etc. Isso é controlado pela universidade. Já ouvi assim, não, essas pessoas são pessoas de baixa qualificação que não conseguem passar na prova do revalida do MEC e INEP, que também é um outro equívoco. A universidade nunca pode partir do pressuposto de que uma pessoa que solicita revalidação, ela é, de antemão, desqualificada. Essa qualificação tem que ser medida pela universidade. E é isso que a gente quer fazer um processo. Não vamos pegar, receber, quem chegar primeiro, 40 vagas, a gente vai pegar esses 40 e colocar num campo de estágio. Não, a gente vai fazer análise documental, vamos fazer prova teórica, só vai para a fase de estágio em campo quem tiver uma nota mínima e dentro da classificação do que a gente pode acompanhar. A gente não quer fazer nenhum programa camarada, não quer fazer nenhum programa de massa, não quer fazer nenhum programa sem qualidade. A gente pode cumprir a nossa função social garantindo a qualidade da formação do pessoal médico. Achar que é uma coisa simples, né? Associar revalidação com essa disposição em ficar 6 meses na linha de frente de combate à pandemia, isso é um exercício social da profissão, é uma responsabilidade com a saúde pública, né? Então não é propriamente uma coisa camarada, né? É uma forma de você criar programas alternativas que são urgentes e necessárias. Nós estamos num contexto em que, se não houver um planejamento efetivo, completo, sistêmico das ações de Estado, a gente vai continuar assistindo à disseminação da doença por todo o interior da Bahia. Nós temos totais condições de fazer um bom programa de revalidação de diplomas médicos. Eu acho que isso é uma obrigação nossa, debater e discutir com tranquilidade e chegar a uma deliberação de forma democrática, de forma transparente. Professor Luiz Otávio, a gente agradece a sua participação nesse espaço, trazendo aqui para a gente informações valiosas sobre a importância do revalida e principalmente sobre o papel social, a função social das universidades públicas nesse momento de pandemia e do combate à Covid-19. Muito obrigada. E por hoje é só. Essa edição do UESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. E para enviar a sua sugestão, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 3424-8763. Fique em casa e, se precisar sair, use máscara. Até a próxima. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.